tema da nossa mensagem é: da fraqueza tiraram força. Vamos ler, saber se isto é uma verdade. Olha o que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza eles tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, esta é a tua igreja, o teu corpo. Nós discernimos bem. O homem espiritual a todas as coisas discerne, e ele não pode ser discernido. Para alguns isto parece loucura, mas para nós é o poder de Deus, porque te aprouve tu salvar a nossa mente pela loucura da pregação. E agora, idôneos neste reino, habilitados para ser ministros de uma nova aliança, estamos submetidos ao ensinamento do Espírito Santo. Neste novo pacto, nós somos ministros de uma nova aliança. E eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar parte da tua palavra. E todo o povo de Deus diga amém. Nós estamos convictos que a cada dia nós estamos no caminho certo, porque nós não estamos apostatando da fé. A igreja se apostatou da fé. Paulo disse que esse era um dos sintomas da vinda, do encontro, na verdade, que nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. Ele já voltou, ele mora em nós. Porque olha, eu tenho dito isto reiteradas vezes, quando o escritor dos Hebreus, e nós da Igreja em Graça acreditamos que foi Paulo por causa do seu conteúdo, quando ele usa essa figura de linguagem, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, é porque o templo, o sacerdócio levítico ainda estava de pé. Então ele estava tentando fazer aos hebreus, porque havia prática. O templo lá em Jerusalém estava erguido. Esta carta foi escrita no ano 65, e o templo lá em Jerusalém foi destruído no ano 70. Então, neste momento aqui, ainda tem o sacerdócio levítico, ainda tem obras, ainda tem cerimônias, e ele estava escrevendo aos hebreus que tudo que eles estavam fazendo por meio da obra estava se desvanecendo. Ele usa então como exemplo os homens notáveis daquela época: Jefté, Gideão, Baraque, Sansão, que foi um grande juiz com Jefté, Davi, que foi um grande rei, Samuel e os profetas. Eles estavam usando esses homens aqui para dizer que tudo que eles fez e conquistaram não foi por obras meritórias, não foi por objetos consagrados. Você vê o que ele diz no versículo 33? Olha lá: os quais por meio do jejum, por meio de uma campanha, pelo jejum de Daniel, eles venceram o reino. Não! Ele estava tentando fazer entender aos hebreus que tinha o templo lá em Jerusalém, que entravam e saíam de Jerusalém, tentando fazer entender que reino não se vence por obras, é por fé. E a igreja tem se apostatado da fé. A igreja acredita que tem que fazer o jejum de Daniel para vencer. A igreja acredita que tem que fazer a campanha da vitória. Mas neste pacto, a vitória que vence o mundo não é a campanha.
A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então o escritor estava tentando explicar isto, que tudo que esses homens notáveis, que eles admiravam, porque o sacerdócio estava em pé, tudo o que eles se admiravam, eles conseguiram por meio da fé. Olha o que esses homens fizeram por meio da fé. Diz que eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, e diz que fecharam as bocas do leão. A boca do leão não foi fechada como diz a tradição. A tradição diz: nós vamos fazer o jejum de Daniel. Por quê, pastor? Ora, você não sabe, você não lê Bíblia, vaso. Daniel ficou na cova, estava em jejum, por isso que os leões não comeram, porque Daniel era espiritual, e o leão não pode comer espírito. Daniel estava em jejum, a igreja vai fazer o jejum de Daniel. Alô? Daniel não fechou as bocas dos leões pelo jejum, diz que eles fizeram isso por meio da fé. Daniel não tinha o pacto da revelação, mas esses homens notáveis de comunhão com Deus deveria confessar a palavra, e disse: Deus tem um propósito comigo, meu amado, eu tenho anjos poderosos que me servem, ele vai fechar a boca do leão. Tanto é que quando o rei chega lá e pergunta: Daniel, estás vivo? Daniel disse: ó rei Dário, ou Dario, como alguns dizem, vive o Senhor e vive a tua alma, eu fiz um jejum. Foi isso? Não, ele disse: o anjo de Deus enviou aqui e fechou a boca dos leões. Mesmo anjo que na graça ministra a teu favor e a meu favor. Então como é que se vive isto? Não é fazendo macumbogério. Os crentes fazem macumbogério. Você sabe o que é um macumbogério que os crentes fazem? Não é fazendo isto, meu amado, é vivendo uma vida por fé. Meu amado, o evangelho é a boca de Deus. Deus não pode voltar atrás com o que revelou a Paulo. Ele disse: você, Paulo, vai ouvir da boca do justo. É o que Deus, o Cristo ressuscitado, disse a Paulo. É o que é o evangelho, que para alguns é loucura. Então ele disse algo da onde foi tirada a inspiração desta noite. Ele disse: eles apagaram a força do fogo. Você imagina alguém apagar a força do fogo só pela fé, meu irmão? Diz que escaparam o fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Pronto, eu quero falar sobre isso. Deixe-lhe dizer uma coisa esta noite, e eu quero que você nunca mais esqueça isto. Graça para ser gerada na nossa vida tem que ser exercida na fraqueza. Eu vou repetir: graça para ser gerada na nossa vida, porque Paulo disse: gerando Cristo no crente, ela tem que ser exercida na fraqueza. Graça sem fraqueza não é graça, é virtude de quem pensa que vai conseguir alguma coisa por mérito próprio. Tem que ter fraqueza. Os grandes homens tiveram fraqueza. Paulo diz que eles tinham fraqueza, mas é que dessas fraquezas eles tiraram força, não desistiram. Quem desiste são os da lei, covarde. Viram as costas. Em graça, meu amado, o fogo canta. Paulo diz que a palavra provará, o fogo provará de que material tu és feito. E você está muito bem, diz: é para viver em graça, é beleza. Uia, não precisa jejum, não precisa ir ao monte, não precisa sacrifício, ficar ajoelhado, não precisa isso, não precisa, é beleza. Deus disse: vem, porque eu vou te colocar sobre o fogo da palavra. E mais dias ou menos dias em graça, que é uma peneira, só fica os diamantes. Paulo disse: o material de que tu és feito vai ser mostrado, o fogo da palavra te mostrará. Se tu és feito de prata, pedra ou ouro, o fogo vai mostrar. Mas se tu for palha, feno, o fogo
E daqui a pouco aquele irmão que dava um brado aí, que gritava, papai! Daqui a pouco, quando o vento bate, ele é levado. Porque eu tenho dito, quando o vento bate, não é o trigo que ele leva, é a palha. E nós não somos palha, nós somos provados, meu amado. Deus mostra aonde está o teu coração, porque aonde estiver o teu coração em graça, de fato, de verdade, aí estará o teu tesouro. Daqui a pouco sacode daqui, sacode de lá, e bate um vento, e bate daqui, e bate de lá, perigo entre os rios, perigo entre as nações, perigo entre espadas, perigo entre patrício, o vento bate, bate daqui, bate dali, e a tua casa está firme sobre a rocha. Porque uma das coisas maravilhosas em graça é que nós não somos levados enganados. Quando você entra na igreja da lei, o pastor diz, se você der o teu dízimo, Deus abre a janela dos céus, e você vai receber uma grande bênção, e a pessoa daqui, consegui meu fundo GTF, lá só tem R$3,50, mas por causa do meu dízimo, quando chegar lá vai 3.500, isso é o tipo de relação que se tem com Deus. Deus não quer esse tipo de relação, porque Deus não está alienado a dinheiro. Deus é espírito. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, tenha uma relação com Ele, o conheça, saiba a sua vontade, e todas as coisas Ele vai acrescentando, porque o que é teu, meu amado, mais dias ou menos dias virá, e ninguém tomará e nem tardará. Então, viver esta confiança, você tem que aprender com o tema desta noite. Da fraqueza você tem que tirar força, porque muitas pessoas desistem. Meu amado, e posso lhe dizer uma coisa com convicção: se a minha alma recuar, se a sua alma recuar, ele não encontra prazer. Nós não somos do que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma. Pode vir o vento que for, pode vir da maneira que quiser, eu estou convicto que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, graça tem que ser gerada na nossa vida através de fraqueza. Olha, e ninguém mais expert para falar desse assunto do que o apóstolo Paulo. Olha só o que ele disse em 2 de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Eu vou ler alguns versículos. Desfrutem. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então muita gente boa por aí tem questionado o que é o espinho na carne de Paulo. Uns dizem que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos, outros diziam que era mesmo um diabo que vinha bater na cara dele, um diabo do UFC, e o diabo batia para lá, batia para cá. Ué, mas isso para mim é tão claro que Paulo mostra como que era. Porque olha, vamos entender o que era. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele diz o que era o espinho na carne de Paulo, que não era um espinho da roseira. Então ele diz, a saber, então o quê? Que ele vai dizer o quê? Eu vou falar o que é o espinho. Um mensageiro de Satanás. Então vamos entender. O que era Satanás do original, da onde a Bíblia foi escrita? Satanás quer dizer opositor. Então diz que vinha alguém com uma mensagem oposta à de Paulo, que entristecia ele. Porque mensageiro é alguém que traz uma mensagem. Você acredita assim, é? E Satanás não é um ser de cauda, do original grego é opositor. Então vinha alguém se opondo ao que Paulo falava. Por que esbofetear? Esbofetear é bater na cara. Do entendimento, jogava na cara de Paulo que ele estava defendendo uma fé que outrora perseguia. Isto então era um espinho de Paulo e que o envergonhava.
Então vinha um mensageiro, alguém se opondo. Paulo estava lá: vocês são justificados pela fé. E chegava: ei, para com essa conversa, rapaz. Você estava perseguindo Pedro, Tiago e João. Você está a fim de tomar dinheiro dos irmãos. Isso causava um desconforto em Paulo. Mas eu não quero falar sobre isso, que eu estou tocando, para que você entenda e tire essas dúvidas. Olha só o que Paulo entende como fraqueza. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então Paulo teve uma revelação da graça de Deus. Para que ele não se exaltasse, Deus permitiu um espinho. E o que Paulo queria fazer? Queria tirar o espinho. Olha lá o que diz o versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. Quem eram os espinhos de Paulo? Os mensageiros. E Paulo disse: manda esses caras sair, tira eles do meu caminho, manda que eles se desviem de mim. Olha o que diz o 9: e disse-me, Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na soberba, no homem cheio de força, no homem que tem talento, no varão cheio da unção do Espírito Santo que prega muito. Você quer poder de Deus na tua vida? Tem que ter fraqueza. Você quer revelação? Tem que ter espinho. Se não tiver espinho e não tiver fraqueza, revelação não chega e o poder não se aperfeiçoa. Graça na vida do homem se exerce com espinho. Poder de Deus na vida do homem tem que ter fraqueza. É por isso que muitas coisas são permitidas na tua vida e você não entende. Porque está chegando revelação, porque está chegando poder para você. E Paulo entendeu isso. Ele diz: desvia de mim o espinho. E o Espírito devia ter trabalhado e disse: não pode, Paulo. Se eu tirar o espinho, a soberba entra. O espinho foi colocado para a soberba não chegar. Lembra? Vamos voltar lá no 7? Olha lá, volta no 7. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Qual era a função do espinho? Não deixar a soberba vir em Paulo. E às vezes a gente fica aqui, não estou aguentando. Pô, eu prego a graça, meu ministério tem 80 pessoas. Senhor, traz mais vidas. Não pode, Geraldo. Isso é o teu espinho. Se tiver 200 pessoas, eu conheço a tua carne, eu conheço você. Quem te criou desde antes da fundação do mundo foi eu. Você é soberbo, você é arrogante. Daqui a pouco as vidas vão te procurar, não vão te achar. Daqui a pouco os necessitados vão bater aí, alguém no seu lugar vai ter que atender. Você não está preparado para ter 2.000 pessoas. E eu não quero o teu ministério como ministério dos homens. Eu quero você com espinho, porque aí eu exerço, você é fraqueza e o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Entenda isso, meu irmão. Deus quer você com espinho, não é para tirar. Não adianta orar que Deus não tira. Espinho na tua vida está trazendo revelação, traz intimidade. O homem que ignora o espinho, entra soberba. Paulo conhecia, Deus conhecia Paulo, e disse: o quê? Para que eu não me exalte, porque Paulo gostava de se exaltar. Deus disse: eu vou te dar a revelação, eu vou colocar um espinho aí. Todas as vezes que você andar, você... Vou muito bem, eu vou muito bem, eu vou muito bem. Daqui a pouco a minha carne esquece e o espinho... Gálatas 6,6: com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. E eu... Abba, Pai. Senhor, eu recebo que eu sou um filho educado, que eu sou um filho obediente. Tu és o Pai do Espírito, eu quero viver. E não adianta, meu amado, orar, pode orar 3, pode orar 4. Paulo só entendeu que esse espinho não pode ser tirado. Isso tem que estar aqui. Amado, o espinho em Paulo era terapêutico, não era nocivo. O espinho em mim não é nocivo, ele é para frear a minha soberba.
O espinho colocado em mim, eu tenho, você tem. Oi, e eu te peço pelo poder do Espírito Santo, não ignore o espinho, hein? Porque eu conheço pregadores que ignoraram o espinho, se ensoberbeceram e Deus, até aqui basta. Poder na vida do homem tem que ser exercido na fraqueza. Revelação, quando chega, tem que chegar junto com o espinho, senão ele se exalta, ele se acha o cara, ele se acha o rei da cocada preta. Paulo era assim antes da revelação. Lembra que ele contou, deu vários testemunhos? Se alguém pode se exaltar, muito mais eu sou da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, hebreu dos hebreus, segundo a lei eu era irrepreensível. Paulo estava dizendo, eu era o cara, comigo está tranquilo, está favorável, pode vir que eu estou pegando. Deus disse, está pegando? Fica aí, mas a hora que eu te arrebatar e te levar ao terceiro céu, tu sobe, mas quando descer, tu não desce Saulo, tu desce Paulo, o pequeno, desce com espinho, e aí eu vou exercer revelação, mas eu também te trarei fraqueza. Graça tem que ter fraqueza, tem que haver um ponto fraco, onde dói, onde machuca. Deus te quer com Ele, meu amado. O crente muito solto em graça, já estou salvo, nada me arrebata da mão do Pai. Ignorou o espinho. Ele anda, está machucando, o que é isso? Não é nada não, está tranquilo, está favorável. Mas o crente que não ignora o espinho, ele tenta, ele vai aqui, o que tem? Eu mereço uma gravatinha só, os irmãos semearam, afinal de contas eu prego muito. O espinho não toca, não é seu. Seu homem que não ignora o espinho, meu amado. Seu homem que o espinho está inflamado, ele vê, às vezes eu vejo uns aqui com espinho, está sangrando, porque ele está tentando ignorar, pedindo ao Senhor para tirar, e o Senhor está, Deus está, aí ele entra aqui dia de domingo, graça e paz, pastor, graça e paz, isso aí, amado, o que é? Está tentando ignorar o espinho, Deus está empurrando mais, né? Deus às vezes vai empurrando mais o espinho. Então, sem o espinho, gerando fraqueza, a graça não gera humildade. A graça não gera dependência, mas gera soberba e autonomia em relação a Deus. Já conheceu alguém assim? Só eu que posso pegar a graça, eu sou o único. Eu declaro, eu libero, eu transformo, ele tem uma autonomia. Ele acha que ele pode fazer o que quiser. Ele se acha dono do favor divino, porque ele ignora, a fraqueza não é exercida, ele não vê disciplina do pai. Uia, meu amado, e o pai disciplina, o pai corrige, o pai açoita. As pessoas vão ignorando isso. Então Paulo entendeu isso, para que não me exaltasse. Coloca o 9 para mim, por favor. E disse-me, diz que a resposta divina, a minha graça te basta. Quando Paulo reclamou que as pessoas estavam vindo jogar na cara dele, que ele pregava a graça, Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. O Espírito disse, Paulo, o que eu fiz por você sem você me merecer, é que é o suficiente. Está reclamando de quê? Está salvo, não teve mérito nenhum, fui eu que te achei, fui eu que te busquei, fui eu que te escolhi, fui eu que te predestinei, coloquei anjos te guardando, tens uma família que eu abençoei, tem emprego que eu abri a porta, em você ninguém toca, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você quer que eu tiro algo que é benéfico para você? Porque se tira o espinho de Paulo, tudo perdido, meu irmão. Deus disse, não, o espinho vai ficar aí, porque ela veio por causa das revelações, e esse espinho está gerando em você fraqueza. Olha a resposta divina, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa com o jejum. Não, como não? Como não? Então nós estamos distorcendo a palavra, porque os pastores dizem que você que é cheio do poder, você tem que deixar de comer um yakisoba.
Meia-noite hoje, ninguém vai comer. A partir de meia-noite nós vamos fazer um santo jejum, Senhor. Que hora, pastor? Meia-noite. 11h30. Pão com mortandela, ketchup, angu frito com linguiça. 11h45. Pão com maionese, ketchup, biscoito, suco de laranja. Acabou o açúcar, não tem problema, estou de dieta. Põe adoçante. E põe adoçante, bebe suco. 11h59. Ainda tem tempo para uma torrada? E come a torrada. Meia-noite, Senhor, eu te entrego esse jejum. Que hora para entregar, pastor? Meio-dia, acorda 11 horas. Ui, mas aquilo fica, sabe? Ui, 1 hora. Quando meio-dia que ele entrega o jejum, meu irmão, mas ele sai comendo até rato. Ele sai pior do que o pica-pau. Mas o poder de Deus não se aperfeiçoa na fome. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoasse na fome, Ruanda estava cheio do poder de Deus. Se o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza, África era um país poderoso. O poder de Deus não se aperfeiçoa no jejum, não se aperfeiçoa no monte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza gerada pelo espinho que Ele permitiu. De boa vontade, aí ele entende, né? Pois me gloriarei nas minhas, para que em mim habite o poder de Deus. Quer que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida? Se glorie na fraqueza. Dizer como meu amigo Marcos Gomes, está claro ou não está claro? Está claro. Senhor, eu estou desempregado, mas glória a Deus que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, eu estou passando por esse tratamento médico, mas eu creio que pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. Está uma fraqueza em mim. Senhor, eu estou aqui, não consigo ter um relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, isto é uma fraqueza em mim. Senhor, o meu lar está assim, isto é uma fraqueza em mim, isso gera uma fraqueza em mim, mas eu me glorio nesta fraqueza, porque eu sei que o Teu poder está se aperfeiçoando nisso. Isto me faz ler mais a Tua palavra, isto faz Te amar mais, isto faz eu ter mais uma comunhão, isto gera dependência do Espírito Santo, isto faz com que eu dependa de Ti. Senhor, eu me glorio na fraqueza. Ah, você se gloria na fraqueza? Então sobre você repousa o meu poder. Olha, festa não traz aprendizado para alguém, para ninguém, traz. Aniversário de 15 anos da minha filha, eu dei maior festão. Todo mundo comeu, todo mundo bebeu, e ele sai falando mal, diz que a coxinha estava azeda. E dor ensina? Ensina. Porque você sabe quem estava do teu lado, quem te emprestou os teus ombros. Você sabe, no momento mais difícil da sua vida, quem pôde contar com você, ou você pôde contar com ela. É na dor e na tristeza que você reconhece os verdadeiros amigos, que você sabe aonde você pode bater, que você sabe com quem pode contar. É na dor e na dificuldade que você sabe aonde estão os seus remédios. É na dor e na dificuldade que se faz o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo. Não é na festa, não é na alegria. O sábio disse, é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há banquete. Porque banquete não ensina nada a ninguém. Mas na casa do luto você diz, eu posso ir para aí um dia e vou valorizar a minha vida. Eu vou fazer da minha vida um cotidiano melhor. E Deus quer isto. Sem fraqueza, o homem pode chegar a qualquer lugar, mas nunca chegará onde Deus deseja. Eu vou repetir. Sem fraqueza, o homem pode chegar a qualquer lugar, mas nunca chegará aonde Deus deseja. Tem que haver uma fraqueza. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram fraqueza. Davi teve uma fraqueza. O rei, segundo o coração de Deus, olhou Betseba e pecou, e Deus tocou no filho e exerceu fraqueza nele. Abraão, o pai da fé,
Deus exerceu fraqueza. Desejou tanto ter um filho, Deus disse: me dá o teu filho. Gerou uma fraqueza nele. Abraão, pai da fé, disse: eu te darei o meu filho. E colocou, amarrou o filho, subiu em cima do monte. Mas lá dentro só Deus sabe como estava Abraão. Foi considerado um pai na fé, mas tira um filho teu. Manda Deus te pedir teu filho. Aí os sábios, né, que têm autonomia, mas Deus nunca vai me pedir isso. Deus já pediu coisas piores e você nunca deu. Deus pediu a tua adoração. Deus requis de você a honra devida a Ele. E quantas pessoas trocaram por um jogo de futebol? Quantas pessoas trocaram por vendo Faustão? Quantas pessoas trocaram a honra devida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por causa de um passeio? Quando Deus convoca, poucos vêm. Deus não vai pedir o meu filho, mas pede o teu Isaac. Pede aquilo que você tem de melhor, ainda que ele não queira. Mas para gerar uma fraqueza em nós, ele permite certas coisas. Então, todos os homens que manifestaram o poder de Deus na história da criação, tiveram em fraqueza. E quando se aprende isso, o homem não desiste. Só vai além, só experimenta o pódio, só experimenta o frescor do topo da montanha quem passou arduamente pelo vale sem desistir. Para chegar lá no topo da montanha e respirar o ar fresco e olhar a magnitude de Deus, o homem tem que passar pelo vale. Às vezes são momentos difíceis. Davi disse: eu passei pelo vale da sombra e da escuridão. Saber que Deus não desampara o justo ao longo desta caminhada, ainda com espinhos, ainda com dores, ainda com fraqueza. Às vezes é um marido que bebe, às vezes é um marido que bate, às vezes é um patrão no emprego. Eu não sei qual é o teu espinho, não peça a Deus para tirar. Às vezes é uma fraqueza, não desista. Se é espinho, ele vem com revelação. Se é fraqueza, está trazendo o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Os crentes fazem o contrário, quer poder e não monte. Ele diz: não, o poder de Deus vai habitar em mim, eu me gloriando nas minhas fraquezas. Fraquezas são minhas, foi gerada em mim, eu suporto. Porque os problemas dos outros são pequenos quando são dos outros, quando é nós é grande, né? O meu problema só é grande porque é meu. Porque você olha daí e diz: isso é mole, meu irmão. Aí vem aquela frase que às vezes dá vontade de dar um supapo, sabia? Deus está no controle. Deus está no controle, porque o problema não é teu. A fraqueza não é gerada em você. E nós somos expertos em ignorar a fraqueza dos outros, achando que é mole. Não é. Cada um de nós temos uma estrutura. Cada um de nós o espinho inflama de forma diferente. Cada um de nós temos uma fraqueza que só você pode suportar. Agora eu tenho que respeitar as limitações da sua dor, e tenho que respeitar o tamanho da sua fraqueza, e este é a necessidade de estarmos congregando, porque aqui nos fortalecemos com um abraço, com um sorriso, com a oração, com um cântico, com a palavra, e esses espinhos vão recebendo bálsamo, e essa fraqueza vão recebendo o poder de Deus, porque a palavra é o poder de Deus. Então, o homem que tira a força da fraqueza, ele não desiste. É assim que tem que ser numa natureza humana. Ele não pode desistir. Para que a graça se manifeste cada dia em nós, você tem que estar certo de pelo menos duas coisas. E eu vou te mostrar. Para que a graça se manifeste em nós, você tem que estar certo de pelo menos duas coisas. Olha lá. Pode ir. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Eu gosto disso,
Porque com tanta gente mais qualificada e mais sábia do que nós, ele revelou a graça exatamente a nós, os pequeninos. Tanta gente PhD, historiador, que hoje você vem e fala, caramba, mas os caras são burros, os caras não entendem nada de palavra, né? Não, já te parou isso? Cara, eu sou PhD, mas não conhece a graça de Deus. E o Espírito Santo disse a Paulo e a nós, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. Você tem que ter consciência disso. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu você com a sua fraqueza para confundir aqueles que se dizem fortes. Deus não desperdiça a fraqueza, Ele aperfeiçoa o poder. Entende? Deus não desperdiça a fraqueza. Quem desperdiça as tuas fraquezas são os homens. Você é fraco demais, você chora à toa, não pode falar nada com você também. Quem desperdiça as tuas fraquezas são os homens. São aquelas pessoas que estão do seu lado e deveriam lhe dar ombro. São aquelas pessoas que deveriam caminhar contigo 2 milhas, te encorajar e falar, não desista, vamos lá, está doendo, mas eu estou com você, eu estou do seu lado, conte comigo. Jesus nos dias de sua carne também caiu, não aguentou, a cruz foi pesada, mas alguém veio, ajudou a levar, e eu estou aqui para carregar, para passar uma pomada nesse espinho que sangra, que dói, gerando fraqueza, querendo que você desiste, tirando os teus olhos do foco. Fomos chamados para olhar para o autor e o consumador, mas eu estou aqui do teu lado. Eia, vamos, avante, Deus é por nós. Deus não desperdiça as tuas fraquezas, meu amado. Ele as usa para aperfeiçoar o poder dele na tua vida. Se eu posso ser profeta para você, eu vou lhe dizer uma coisa: se prepara. Se prepara, porque Deus não chama ninguém em vão. Há uma obra a ser aperfeiçoada na sua vida. Somos instrumentos, todos. Somos instrumentos na mão do mestre. Aquele que está na sala do banquete, na sala da música, ele vai coordenando cada nota, cada detalhe. Ele vai trabalhando para que os instrumentos toquem o louvor que agrade a ele. Era assim com Davi. Os espíritos fugiam de Saul quando Davi detilhava. Deus não desperdiça as dores. O espinho é terapêutico. Nocivo é a carne que está no espinho. O espinho não. O espinho é terapêutico, para não causar exaltação, soberba. A carne é que é nociva, não aguenta o espinho. Toda carne que não aguenta o espinho é nociva. Diz que Deus escolheu coisas fracas para que a graça se manifeste em nós. Você tem que entender isto, que Deus vai contrariando os contrariados. Contrariou você, você disse, escolheu a mim, mas eu sou fraco, quem sou eu? Você é alguém que vai fazer a diferença, confundindo os fortes como fracos, sendo aperfeiçoado pelo poder de Deus. Quem é você? Você é alguém que foi chamado para fazer a diferença, não importa. Ah, mas eu sou tão pequeno. Mas ele chamou foi o pequeno para confundir os grandes, porque ele, sendo grande, se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Ninguém nunca fez isso, fez por você. És especial. Foi contrariado, que não esperava ser chamado, mas sendo contrariado, está contrariando, porque os fortes serão fracos diante de você, que era fraco, mas o poder está sendo manifestado. Então Deus faz isso, e Ele faz também para que a glória não seja humana, porque olha o que diz o 28, olha lá, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Este era eu, meu amado. Eu era um ser desprezível.
bêbado, sujo, pedinte, dentro de um cárcere fétido, sem esperança, sem Deus, sem luz, desconhecido das alianças, perseguido pela lei, pelos homens, bêbado, pedinte, sem o amor das mulheres. O meu Deus era o dinheiro, o meu ventre era o meu Deus, mas Ele me chamou. Eu quero você, que as pessoas desprezam, é em você que o meu poder vai ser aperfeiçoado. Eu vou dar a você o que eu não dei aos sábios. Deus deu a você o que não deu a sábios. Deus revelou o coração dele a você, não revelou aos soberbos, aos que se exaltam. Deus escolheu você, você é escolhido de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu, manifestou a sua vontade, te guardou, te protegeu, e vai continuar assim, até o propósito dele se cumprir na tua vida. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E por que que Deus fez isso? Coloca o 29 e o 30, olha lá. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que você entenda que você, sem Ele, não é nada. Foi por isso que Paulo disse: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Em graça não há soberba, porque os pastores vão ao monte e dizem: eu sou um homem de monte, vaso. Porque hoje o fogo vai descer, pastor ficou 3 dias no monte. Olha as folhas que ele trouxe, pegando fogo na mão dele. Quando este homem jogar o paletó, meu irmão, glória humana. Em graça ele disse: eu fiz tudo isso por vocês, para que a glória não seja de vocês. Está com espinho, é por causa da revelação da graça de Deus. Está em fraqueza, o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Ignorou o espinho e não suporta a fraqueza, não é graça que você vive, é justiça própria, é dependência dos resultados exteriores. Mais dias ou menos dias, você vai cair. Todo homem, toda mulher que ignora o espinho e não suporta a fraqueza, é porque estava dependendo de resultados exteriores. A decepção e a frustração vem e larga a comunhão dos santos. Aí você procura aquele irmão, ele está lá no bar bebendo. Você procura o outro, voltou para drogas. Você procura o outro, virou as costas. Você procura alguém, vai falar, aí eles saem, eles moram distante, faz como o filho pródigo, ele vai para um lugar, para uma terra longínqua, porque ele não quer nem referência paternal, ele não quer nem passar perto da onde os irmãos se reúnem, porque ignorou o espinho, não suportou a fraqueza, ficou dependendo dos seus resultados exteriores, e a queda é fatal. Como nós não dependemos do que nós produzimos com as nossas obras, esperamos em Deus. Se Deus curar, diz a canção, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus também. Se Deus abençoar, Ele é Deus. Se Deus não abençoar, Ele continua Deus. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Ele faz isso para que ninguém se glorie na presença dele. Aqui não há glória humana. Aqui é aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. É aquele que coloca espinho e permite fraqueza para que o seu poder manifeste-se em nós. Espinho não é acidental, é proposital. Fraqueza não é procurada, ela habita em nós. Não se procura fraqueza, ela nos acha, ela habita em nós. Ela vai ao banheiro, ela dorme, ela está na beira da cozinha, ela é a tua carne. E eu vou repetir: espinho não é acidental, não é algo que você estava andando pela rua, bem olhando, e a pipa voou no dedo, ai,
O que foi? Um espinho no pé. Não é esse. O espinho que está em você não é acidental, é proposital. Foi colocado com o propósito de impedir a soberba, foi com o propósito de impedir a exaltação, foi com o propósito de dizer que você não prega nada, que você não canta nada, que você não é o dono da igreja, que você não sustenta a igreja. Foi colocado com o propósito de você entender que tudo é para Ele, por meio dEle, veio dEle e é para Ele. Esse é o propósito do espinho. O Senhor disse então que a fraqueza, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Alô, nunca também esqueça isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não procure fraqueza. Fraqueza não deve ser procurada para que o poder se manifeste, porque a fraqueza nos encontra. A fraqueza vai te encontrar. A fraqueza de Deus gerada, que gera, que traz que o poder se manifeste, irá te encontrar. Veja, no momento de crise, você quer desistir. Às vezes é no momento de desespero. Às vezes é na calada da noite. Você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo dormindo, você diz, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus disse, aguenta, porque o meu poder está operando exatamente nisso. Se você está bem, você não estaria falando comigo. Basta estar tudo bem, o crente não fala. Ele fala com o vizinho, ele fala com não sei quem, ele fala com o William Bonner dá boa noite na televisão, ele, boa noite. Você já deu boa noite para o William Bonner, né? Aperta o negócio, aperta. Aperta um pouquinho aqui que você, ai meu Deus, eu sou teu filho, Senhor, a tua palavra diz, Deus diz, diz. Diz, né? Te fiz lembrar, através de quê? Da fraqueza, exercida. Ai, Senhor, eu tenho que pagar umas contas, abre a porta de emprego, abre isso, ai, Senhor. E ele arruma versículo, ele diz, Senhor, a tua palavra diz que tu abre a porta e ninguém fecha. Deus diz, diz. Fraqueza. A fraqueza não deve ser procurada, meu amado, ela nos encontra. Onde nós estivermos. Não se deve ignorar o espinho. Ele é uma estratégia de Deus. Quando Paulo disse isto, a igreja não entendeu, porque é exatamente isso que os homens fazem. Eu sou, eu faço. Você sabe quem você está falando? Rapaz, você quer passar na frente do pastor? Você quer passar na frente do pastor? Isso é carne, sem espinho. Isso é vida sem fraqueza. Aonde o poder de Deus não se manifesta, é o poder do homem. O pastor é um ditador, as ovelhas subalternas a um governo humano, aonde o Espírito Santo não age. Se tem uma coisa que João falou e que eu preciso aplicar na minha vida mais do que os senhores, é que ele cresça e que eu desapareça. É que eu suma, é que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. E é exatamente isso que Paulo estava tentando fazer. Vê se tem aí. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Nós devemos aprender isto. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. O único modo, Paulo, é eu colocar um espinho na tua carne. O único modo de você não se exaltar, de você não se sentir melhor do que ninguém, é Deus colocar um espinhozinho aí. Pastor, sou canhoto, pede a Deus para colocar na direita. Tá bom, Deus, Ele é canhoto, mas coloca no polegar. Quando Ele for segurar o garfo assim para comer na boca,
Pastor, diz a Deus aí então que eu jogo bola e minha perna é direita. Deus, ele joga a bola, mas bota o espinho no joelho. Bota um daquele tamanho que quando estava na carne, aquele grandão, coloca um desse. É isso que Deus precisa fazer em nós. Não tirar o espinho. Lembrar de onde nós caímos. Lembrar quem nós éramos sem Ele. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar quem era você, quem eu era, bêbado, drogado, sujo, ninguém queria perto, nenhuma mulher me queria, só me queria quando eu tinha dinheiro, e era a mulher da vida, andava de peito humano em peito humano, de copo em copo, de droga em droga, virava a noite, até que um dia eu gritei o seu nome, quase sem força, meio sem vida, quase desistindo, no meio do nada, sentei no braço da cadeira do mundo, ponto a jogar uma bala, botei a arma do lado, dei o meu último cheirada no pó, e gritei, Jesus! A minha alma armada foi desarmada, eu que estava em trevas, raiou uma grande luz, os meus olhos foram descortinados, e eu encontrei o meu Deus, o meu Redentor, aquele que exerceu espinho na minha carne, aquele que exerceu fraqueza, e desta fraqueza eu tirei força. Hoje eu caminho com Deus na terra do vivente, e cada vez que uma situação vem na minha direção, da fraqueza eu tiro força e digo, o Senhor já me fez matar um leão, eu já matei um urso, e esta situação será igual a todas as outras. Deus é meu escudo, Deus é meu galardão, e eu vencerei pela fé, pela fé, pela fé. Se você crê, diz, Abba, Pai. É assim que tira a força da fraqueza. Segurando pelo urso. Davi disse, eu já matei um urso. O rei olhou para ele e falou, você, pequenininho, fraco? Ele disse, sim, eu já matei um urso, mas à frente me deparei com o meu maior desafio. O rei da selva veio na minha direção, eu já fraco, já vinha de uma batalha, a ponto de desistir, cheio das marcas, cheio das cicatrizes, mas eu desta fraqueza tirei força, porque eu sei que do meio da fraqueza opera o poder de Deus. Eu segurei pela sua barba, eu segurei o rei dos animais, o mais valente, e o venci. Eu agora vou contra este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. Eis você aí. Não pode sair derrotado, meu irmão, porque aquele que luta a teu favor é maior do que aquele que luta contra. Não podes perder esta batalha. Deus se fez mais do que vencedor. Nesta situação não pode sair derrotado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vença essa situação pela fé, largue a palavra. Tu tem o escudo, o capacete, a espada do Espírito. Use esta noite no poder de Deus que se aperfeiçoa nesta fraqueza. Diga amém. Vamos ficar de pé.